people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele Dalpai falando diretamente aqui da Grande Londres e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o terceiro filho da rainha, o príncipe Andrew. Ele está bem na mídia ultimamente, né? Porque recentemente ele perdeu uma batalha judicial muito séria. Ele será julgado em um caso de abuso sexual contra uma menor de idade, Virginia Giuffre, hoje com 38 anos de idade. Mas na época que tudo aconteceu, ela tinha apenas 17 anos. Bom, quando se fala de família real, né, os primeiros que a maioria sempre lembra é a Rainha Elizabeth, o próprio Príncipe Philip, o Príncipe Charles, os seus filhos, né, o Príncipe Harry, o Príncipe William e suas digníssimas e seus filhos, né? Mas se você der um passinho à frente dessas luzes do holofotes, você vai ver que tem uma penca, na verdade, de membros da família real, como os três outros filhos da Rainha Elizabeth, a princesa Anne, o príncipe Edward e o próprio príncipe Andrew. E não tem muita informação assim que sai na mídia sobre esses três, né? Primeiro porque a princesa Anne, ela é bem reservada, é bem na dela. O príncipe Edward é um cara super bem resolvido, é casado, é super na dele. Então eles não criam notícias para os jornais, né? A princesa Anne, no começo, assim, no primeiro casamento, era mais badalada. Agora ela tá super tranquila na dela e assim não tem muito o que fazer, né? Então por isso que o príncipe Andrew ficou mais na mídia por conta desse escândalo. E a vida dele realmente, desde que ele casou com a Sarah Ferguson, é bem recheada de escândalos. Então, por conta disso, né, a gente vai falar um pouquinho, né, por cima, assim, sobre o príncipe Andrew, porque quem é o príncipe Andrew? Ah, é aquele filho que está sendo processado. Ok, mas e além disso? Quantos anos ele tem? Como que é? O que que não é? Enfim, não é um relatório completo, mas pelo menos para você ficar sabendo um pouquinho, né, sobre o príncipe Andrew, que também é conhecido como Duque de York, título que ele recebeu no dia do seu casamento, né? Tanto que a duquesa de York é a Sarah Ferguson, que ainda tem o título de duquesa. Mesmo divorciada, né? Ela continua com o título de duquesa de York e ela só perde esse título caso ela vier casar com outra pessoa. Por enquanto, ela continua com o título. E caso você queira também saber sobre esse caso, né, triste aí do relacionamento do príncipe Andrew com o Epstein, eu fiz um vídeo falando, tá? Eu vou deixar aqui nos comentários do vídeo o link pros vídeos, porque esse vídeo vai ter várias referências que eu não vou entrar muito a fundo. Caso você queira saber, você, né, tem um outro vídeo explicando tintim por tintim, tá bom? E tem outro vídeo também sobre o escândalo, né, que foi quando o príncipe Andrew estava casado e flagraram lá a mulher dele na época. Eles estavam separados, mas não divorciados, porém foi clicado ela com o amante. O amante estava nada mais, nada menos do que chupando o dedão do pé dela. É sim, verdade. Não parece piada, mas é verdade. Bom, o príncipe Andrew, ele tem 61 anos, tá? Lembrando que o vídeo aqui que estamos gravando é em janeiro de 2022. Ele é o terceiro filho da rainha, tá? Primeiro filho é o Charles, segundo a princesa Anne, depois o príncipe Andrew e daí o príncipe Edward. E ele nasceu no dia 19 de fevereiro de 1960. Ele nasceu no Palácio de Buckingham. E lá que foi feito, quando ele era criança, a sua educação foi feita por governantas. Enfim, ele vivia ali no Palácio de Buckingham, ele não ia para a escola. Era tipo homeschooling, entendeu? Bom, quando ele nasceu, ele era o segundo na linha de sucessão ao trono, atrás somente do seu irmão mais velho, o príncipe Charles. A princesa Anne, por ser mulher, não era, né, a próxima da linha de sucessão. Ela só estaria na linha de sucessão depois do príncipe Charles, do príncipe Andrew, do príncipe Edward, e daí ela seria a próxima, né, caso nenhum deles tivesse os filhos. O seu nome completo é Andrew Albert Christian Edward. Bom, no momento ele é o nono na linha de sucessão após o nascimento dos filhos do Harry e da Meghan. Então, assim, tanto Harry como os filhos do Harry, sim, eles têm direito ao
trono, mesmo eles não sendo mais parte da família real. Eles não fazem parte da firma, vamos dizer assim, eles não trabalham, porém eles estão na linha de sucessão, sim, tanto o Harry como o príncipe Andrew. Bom, o príncipe Andrew, ele era um membro da realeza, trabalhando em tempo integral, até que toda essa confusão, né, envolvendo o nome dele com Epstein, veio à tona, né? Ele serviu por 22 anos na Marinha e ele era piloto de helicóptero durante a Guerra das Malvinas, em 1982. Depois disso, ele ingressou, assim, nos negócios da família, vamos dizer assim, né? Porque ele passou, tipo, a realizar compromissos oficiais. Ele também representava não só a rainha, como o Reino Unido no exterior, quando ele ia em alguma visita, né? Mas isso, né, só até 2019, porque, né, depois que ele deu uma entrevista pra BBC, que daí, putz, a vida dele nunca mais foi a mesma, e aí ele pediu pra sair mesmo da firma. Ou seja, ele não ia mais trabalhar aí pra rainha e ia ficar na geladeira. Mas como ele perdeu, né, recentemente, agora no começo do ano, o direito de encerrar um processo civil que a Virginia Giuffre estava movendo contra ele, significa assim que ele pode ainda ir em julgamento. Tem muita coisa vai acontecer até realmente ao fato de ele ter que depor e ir realmente ao julgamento, né? Tá tudo para que isso, mas muita coisa pode acontecer no meio do caminho. De repente um acordo pode acontecer, né? Coisa que muitos não acreditam, inclusive eu não acredito que vai acontecer, porque essa mulher, Virginia Giuffre, acredito que esteja mesmo atrás de justiça. Ela realmente quer ir até o final, né? E vá saber quem tá atrás, né, de pagar advogado e tudo. E os advogados dela são, assim, os melhores na área. Então, realmente, tem muita gente atrás disso tudo. Embora, né, o mais importante de tudo é que justiça seja feita. Não tô passando pano pra ninguém, tá, gente? Mas voltando ao assunto, né? Ele tem muitos títulos militares, porque ele ficou 22 anos na Marinha, né? Então, imagina. Bom, logo que saiu essa negativa, né? Que não, ele teria que responder por esse processo. O juiz não encerrou nada, continuava o processo, né? Então, o Palácio de Buckingham anunciou que simplesmente os títulos militares do Andrew seriam totalmente tirados dele, né? E isso por conta do que, assim, cartas de militares também estavam revoltados, né? Eles falaram para a rainha, poxa, outra pessoa na mesma situação, eles não teriam a mínima dúvida, na hora tirariam isso. Porque tem toda aquela questão dos militares de não ter, sabe, tem que estar simplesmente acima de qualquer suspeita. Então, assim, se fosse outra pessoa, já teria tirado os títulos dele. Por que o príncipe Andrew, porque é príncipe Andrew, ainda estava, né, com os títulos militares? Então, não teve como escapar e realmente foram tirados lá os títulos militares, como diz lá no comunicado do Palácio de Buckingham, que todos os títulos militares e todos os Royal Patronages, né, do Andrew haviam sido retirados, devolvidos à rainha, na verdade, né, como eles falam. E que agora ele ia continuar, né, então, sem assumir nenhuma função pública, sendo que ele não tá fazendo nenhuma função pública desde 2019, mas agora é oficial. E que, né, ele estaria defendendo o caso como um cidadão privado. Ele simplesmente virou povão, assim, tipo, você, ele vai responder não como Sua Alteza Real, né? Inclusive, até o próprio Sua Alteza Real, o título, né? Ele não vai usar em lugar nenhum mais, sabe? Ele não vai pegar isso como vantagem em lugar nenhum mais. Então, assim, tirar os títulos militares do príncipe Andrew realmente deve ter sido o pior que aconteceu para ele. Isso realmente deve ter doído na alma, porque é como se você a vida toda se dedicasse, estudasse, se profissionalizasse, tivesse prêmios, tivesse reconhecimento e de repente tiraram tudo. São vários títulos que ele perdeu, por exemplo. Não vou falar aqui um por um, né? Mas por exemplo, são altas patentes, assim, tipo coronel da guarda, comodoro aéreo, coronel-chefe do regimento real irlandês, coronel do corpo escolar das armas leves, coronel, comodoro, coronel. São vários títulos, né? E ainda não só no Reino Unido, como também títulos militares no exterior, como coronel-chefe
Queen's York Rangers, que é no Canadá, coronel-chefe dos fuzileiros reais das terras altas do Canadá, coronel Canadá, Nova Zelândia, sabe? Então, é muita coisa que realmente ele perdeu, e esse ele deve ter sentido na alma. Que ele perdeu esse Royal Patronage. O que que é o Royal Patronage que eles falam, né? Então, assim, todo membro da família real, geralmente, ele é patron de uma instituição de caridade, por exemplo, ou de uma causa, né? E isso seria como se fosse um padrinho, mas não vai dizer padrinho, né? Então tem um nome mais, né? Em português seria patrono, ou em feminino patrona, né? Tem o feminino para patroness, mas não, é outra coisa. Então seria patrona ou patrono. E para que serve isso? O objetivo disso é trazer visibilidade, publicidade para uma instituição, para uma causa, chamar a atenção da sociedade para aquilo. Então, assim, a Kate é patrona do National Portrait Gallery. Todo mundo foca e vê o que ela está fazendo, ou a causa dela, que ela tem muitas causas que envolve saúde mental. Então, tudo isso levanta a questão, né? E os membros da família real são, por exemplo, patronos de centenas de organizações de caridade, por exemplo. A Diana era patrona de várias, né? Tanto que quando ela morreu e teve o funeral dela, por exemplo, quando os filhos entraram atrás em procissão, né, atrás do caixão, atrás veio uma multidão de gente, que era quem? As pessoas das organizações de caridade que ela era patrona. Então, assim, o príncipe Andrew, por exemplo, ele era patrono de mais de 200 organizações de caridade, né? Depois de 2019, quando deu todo esse chabu que foi, né, no ventilador e foi para todo lado, né? Ele deixou de ser patrono de muitas instituições, mas ainda era registrado no site oficial, né, da família real, como sendo patrono de algumas instituições. Só que agora, né, com esse fuzuê todo do começo do ano, agora ele é patrono de nada mais, nada menos que 0 instituição. Não tem nada, nenhuma ação, não tem nada no nome dele. Ele perdeu tudo, tá? Perdeu bastante coisa, né? Perdeu muita coisa, né? Além disso, perdeu a credibilidade e o pior de tudo, perdeu, né, assim, a figura que ele é realmente. Falou em Príncipe Andrew, né? Poucas pessoas realmente, aliás, nunca vi ninguém levantar. Aliás, só realmente a Sarah Ferguson, a mulher, né, ex-mulher dele, que realmente foi a única que até hoje eu vi levantar a voz e falar: não, isso tudo é uma bobeira, isso aí tudo vai ser provado que não tem nada a ver, enfim. É a única. Fora isso, né, todo mundo quer realmente. E aí, vamos para o julgamento e vamos ver quem realmente tem razão. Essa que é a verdade, né? Então, triste tudo isso, né, para todo mundo. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a Sarah Ferguson, a duquesa de York, a ex-esposa, né, do príncipe Andrew. Então, os dois receberam esse título, duque e duquesa de York, no dia do casamento deles, tá? A Sarah Ferguson, por aqui, ela é muito mais conhecida como Fergie, tá? Tem a Ferg do Black Eyed Peas, mas essa é a original. Essa é a Ferg inglesa, tá, gente? O príncipe Andrew e a Sarah Ferguson, eles casaram no dia 23 de julho de 1986, na abadia de Westminster, no mesmo lugar onde casou o príncipe William com a Kate. E realmente, na época, foi aquela festa. Mas o relacionamento deles não durou muito, né? Muitos escândalos no casamento, com direito, assim, até como eu falei no começo do vídeo, flagra de chupada de dedão do pé da amante, do amante, né, da Sarah, no pé da Sarah. Então, eles sempre tiveram aí nas páginas, nas capas dos tabloides, assim, realmente por conta de escândalos. E realmente eles acabaram se separando em 92 e se divorciaram em 1996, né? Mas eles permaneceram muito próximos, assim, né? Inclusive, eles dividem uma casa próximo ao castelo de Windsor. Como dizem, eles são, assim, tipo um casal divorciado mais feliz do mundo, entendeu? Bom, eles tiveram 2 filhas também, a princesa Beatriz e a princesa Eugene. A Beatriz nasceu em 1988 e a Eugene nasceu em 1990. Eu fiz um vídeo falando sobre as duas também. Eu vou deixar os links de todos os vídeos que eu falei na descrição do vídeo, ok? Por conta de ser mais do que 2, né? No final do vídeo só dá para colocar o lugar para 2 vídeos.
Mas então, aí também, nesse vídeo que eu falo da Beatriz e da Eugene, fala bastante sobre os escândalos, né? E como foi a vida das duas, porque imagina, a vida das duas foi bem conturbada, né? Porque, inclusive, muitos escândalos que foram flagrados a Sarah Ferguson, as filhas estavam presentes. Então, até o momento em que ela estava traindo o marido, né? Sozinha era uma coisa, mas a partir do momento que começou a surgir fotos da Sarah na beira da piscina e as crianças junto, vivendo aquele ambiente, né? Então, realmente realmente foi um escândalo na época. Bom, e a mais recente mudança na vida também deles, né? Desse casal, da Sarah Ferguson. Desse casal não, né? Desse casal divorciado da Sarah e do príncipe Andrew é que eles se tornaram avós, né? Porque a Eugene, em fevereiro de 2021, a Eugene, ela teve um menino, né? O August Philip, e a Beatriz também, logo em seguida confirmou que estava grávida, e aí agora em setembro de 2021 deu as boas-vindas a uma menininha, né, a chamada Sienna. Então, assim, cenas em família agora é praticamente não, é zero, não tem, não sabe, o Príncipe Andrew realmente foge da lente dos fotógrafos, né? Até então tinha cenas, assim, às vezes eles iam esquiar e aí eles sempre posavam para os fotógrafos, mesmo separados, então eles até viajar junto viajavam. Então, assim, realmente é algo que não acontece mais. Mas é isso, né, gente? Família E, família A. Nessas horas que a gente vê como família real é nada mais, nada menos do que uma família, né? Bom, gente, é isso. Sobre a vida, um pouquinho assim, fora aí desse processo que o Príncipe Andrew está passando, né? Espero que vocês tenham gostado das informações que eu passei pra vocês, algumas curiosidades da vida dele. Se você gostou, não deixe de dar um joinha, tá bom? Pra eu saber que vocês gostaram, ok? O joinha me ajuda muito, 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 muito mesmo, tá? Muito obrigado pra quem sempre dá um joinha. Tem gente que fala assim, eu nem comecei a assistir, já dou o joinha. Gente, muito, muito obrigado, joinha pra vocês, tá bom? E se você é novo por aqui, não deixe de clicar no sininho do YouTube, o Big Ben aqui do canal, que te avisa quando tem vídeo novo por aqui. Ah, e outra coisa, não deixe de me seguir lá no Instagram Grande Londres, tá? Porque lá você também fica sabendo quando tem vídeo novo aqui no canal e eu mostro outras coisas aqui da Grande Londres, além de família real, tá bom? Bom, gente, é isso. Meu nome é Gisele Dalpai, falando diretamente da Grande Londres e me despeço por aqui. Espero que estejam todos bem dentro do possível e nos vemos no próximo vídeo. Combinado? Combinado. Beijo, beijo, beijo e tchau!